Boa noite. Já vi que o pessoal vai fazer tratamento mesmo, não é? De desobsessão, porque tá brabo. Boa noite. Acordem, pelo amor de Deus. É para ficar em oração ativa, não inativa. O tema é interessante, porque, na verdade, nós já sabemos, Jesus veio. Mas o mais importante é nós entendermos alguns aspectos. Eu já vi pessoas que questionavam por que é que ele veio há 2000 anos. E nós simplesmente não paramos para entender o processo de desenvolvimento da humanidade. É algo que acontece lentamente. Jesus criou uma teoria através de uma parábola, que é uma teoria que nós podemos dizer sociológica. Diz ele que o reino dos céus assemelha-se a uma mulher que coloca um pouco de fermento em 3 medidas de farinha, e em breve está tudo levedado. Quem já fez pão sabe disso. Quem já fez bolo sabe disso, ou determinadas comidas que você tem que colocar o fermento. Olhem bem, o que é que ele está dizendo? Sem ninguém perceber, a massa vai levedando. O fermento vai agindo. Então, quando, em termos humanos, uma ideia é lançada, ela tem que penetrar os poros sociais. E isso vai acontecer muito lentamente. Não é de imediato. Porque algo que acontece hoje só vai produzir resultados, muitas vezes, séculos depois. Nós estamos passando um momento que é um momento atípico na história da humanidade. Porque desde o instante em que se desenvolveu a tecnologia mais nova, a partir dos estudos da mecânica quântica, porque, na verdade, isso é fruto da mecânica quântica, porque a mecânica relativista só diz respeito praticamente ao espaço sideral, por isso são 2 físicas que não conversam ainda uma com a outra. Mas, a partir da mecânica quântica, nós começamos a ser usuário de equipamentos, tecnologias que estão revolucionando e que vão acontecendo quase que uma em cima da outra. Nós vemos agora o lançamento do iPhone 10C, e há poucos dias tinha o iPhone 10, puro e simples, mas, na verdade, o outro já estava finalizando quando esse foi lançado. Então, nós estamos numa velocidade de desenvolvimento grande. Por quê? Porque, de repente, a humanidade entrou num processo maior. Ou seja, o levedo está atingindo o máximo da sua massa. Está chegando no ponto em que o pão tem que ser colocado no forno para cozinhar. Então, vamos ver o que acontece há 2000 anos atrás. Na verdade, se nós fôssemos efetivamente analisar, nós teríamos que ir para o início da humanidade. As conquistas que vieram pouco a pouco e que foram modificando aquilo que vinha depois. Hoje nós ainda vemos pessoas que parecem avançadas em pensamentos sociais, mas que, na verdade, estão querendo botar a mão no freio. Algo que é impossível, porque a história tem sua mecânica própria. Não tem essa de quem sabe faz a hora, não espera acontecer, isso não existe. Porque a história atropela. Muitas vezes nós queremos fazer isso, mas somos atropelados pela história.
porque ela tem um dinamismo que não diz respeito a algumas atitudes políticas ou econômicas aqui, ali e alhures. Existem uma série de variáveis que nós não temos acesso. Não há como ter acesso. Porque juntamente com os aspectos físicos, os aspectos econômicos, os aspectos políticos, existem os aspectos psicológicos. Existem os aspectos espirituais, que ainda não se levam em conta em muitos lugares, mas que estão agindo, independente da vontade dos pseudos sociólogos, ou aqueles que querem fazer teorias para modificar. Mas vocês poderão me dizer, Jesus não teve uma atitude de modificação? Sim. Observem uma coisa, em primeiro lugar, quando ele nasce num lugar que era o único lugar naquele tempo onde ele podia nascer. Porque era o único lugar onde havia uma religião com um Deus único. E o que é que isso significa? Isso significa que naquele lugar, naquela religião, naquele povo, havia uma concentração em cima do quê? Em cima daquilo que nós chamamos em psicologia analítica do self, da totalidade psíquica. Enquanto que os politeístas estavam, todos eles andando no meio de várias projeções arquetípicas, que eram os deuses diversos que eram adorados. Enquanto que, naquele povo, desde Moisés, que antes podem até ter alguma coisa, mas de Moisés para cá, havia uma ideia fundamental. Tem um Deus que atua na história, tem um sentimento de transformação da humanidade. Existe uma teleologia, ou seja, existe um objetivo a ser alcançado. Esse objetivo Jesus vai chamar de reino de Deus. E se vocês prestarem atenção, é um objetivo político. E é um político econômico. Só que não é político econômico como nós pensamos. Então, quando Moisés vem e lança aquela base que formou o povo judeu, esse povo judeu não só ficou num determinado lugar, fazendo determinadas atividades, como eles se espalharam, foram obrigados por guerras, por diásporas inúmeras que aconteceram, se espalhar pelo mundo. Observem que é uma espécie de levedo, que vai entrando nos poros sociais. Na antiguidade, você encontraria judeu em todos os lugares. Logo em seguida, ainda antes de Jesus, há um movimento, uma guerra entre Oriente e Ocidente. A primeira guerra foi a Guerra de Troia. A segunda guerra foi a guerra entre os gregos e os persas, que termina com a vitória de Alexandre. E o que é que faz Alexandre o Grande? Ele domina completamente da Grécia até o Oriente Médio e até a Índia. E o que ele faz com isso? Ele leva a cultura grega para toda essa região. Tanto assim que, quando mais tarde o Império Romano se afirma, ele usa o grego como língua internacional. Então, o que é que nós estamos vendo aí? Uma ação que transcende as nossas filosofias políticas de qualquer natureza. Existe uma ação deliberada. Quando Jesus nasce, como diz o texto, quando ele veio, como ele veio? Como é que ele vem? Num povo que estava dominado pelo romano. Aí nós podíamos dizer, mas ele não podia vir num povo que estivesse livre. Não. Porque aquele povo livre não teria a capacidade de fazer o trabalho que foi feito. Porque, apesar de dominado, o romano proporcionava estradas, proporcionava uma certa segurança nessas estradas, proporcionava uma unificação de atividades. Ora, é nesse momento que ele vem e nasce. E nasce também quando, se você olha o mundo de uma forma geral, é um momento em que o Império Romano sai de uma série de guerras civis e começa um período
de centralização de poder com Augusto César. Nesse momento, até o espírito de Humberto de Campos, em Boa Nova, vai dizer: havia paz em todos os rincões do império. Ora, os romanos, desde 400 anos antes, só viviam em guerra de domínio. Mas naquele período havia uma estabilidade. Parece que o pessoal tinha se esgotado muito com as guerras civis, desde os tempos de Júlio César, depois com Brutus, Cássio, e todo aquele pessoal. Havia um esgotamento, e o próprio Augusto, havia um esgotamento. Então há uma paz. O tempo de Janus é aberto. E Humberto de Campos chama a atenção, ele que sempre foi, quando encarnado, um adepto do escrever em cima da história, que havia, até para o próprio imperador, uma sensação diferente. Quando os poetas romanos estavam tecendo loas àquele instante, eles imaginam um império que vai durar a vida inteira. Ó céus, ó sol, aliás, que é sempre novo, mas sempre igual. Que nunca possas ver algo maior do que Roma. Vejam, o imperador ficava tentando, inclusive, criar uma moralidade no império. Augusto foi um imperador moralista. Havia uma necessidade que as pessoas sentiam de uma mudança. A religião de Mitra, trazida pelas legiões, onde tinha o sacrifício do touro, onde a limpeza do pecado era feita com sangue. Se vocês não assistiram aquela série Roma, eu recomendo que vocês façam. A pessoa entrava num determinado lugar, em cima um touro, ele era apunhalado, e o sangue descia e limpava os pecados da pessoa que estava lá embaixo. Vocês não estão vendo algo semelhante? Augusto era o Salvador, o Sóteros. Soteropolitanos, nós somos salvadores. Nós Sóteros. Ele era o Salvador do povo. E tinha mais. Algo que nós estamos acostumados a ouvir. A palavra evangelho, toda vez que havia o aniversário de Augusto, era comemorado o Evangelion. A boa notícia do nascimento de Augusto. Olha que interessante. A palavra sóteros, com o imperador, a palavra evangelho, usado por imperador, termos que vão entrar num novo movimento. Mas nesse momento, enquanto Augusto está lá em cima, o que vai acontecer? Jesus vai nascer. E o interessante é que ele nasce como? Ele nasce, bom, alguns vão dizer Nazaré, outros vão dizer em Belém. Tudo bem, não importa. Mas o que importa é que ele nasce num local que é pobre. Até a própria Palestina não tinha grande importância histórica. Hoje, a Palestina tem toda uma importância histórica, na época não tinha, não. Inclusive, dentro do Império Romano, não era nem uma província, era a subprovíncia da província da Síria. A província da Síria que era importante. E ele nasce como? Ele nasce filho de um casal, que é um casal, vamos dizer, daquela, hoje em dia nós diríamos que era classe C. C menos. Porque o pai era um faz-tudo. O pessoal diz, ele era um carpinteiro. Na verdade, era como aqueles indivíduos que trabalham em muitos edifícios. Não é que faz tudo. Se tem um problema na cidade, você chama o Pedro lá embaixo. Se é problema na água, é o Pedro que resolve. Porque ele faz tudo. Então, na verdade,
o pai de Jesus era um faz-tudo. O que eu estou dizendo, o pai de Jesus, a mãe de Jesus? Porque, na verdade, ele teve um pai e teve uma mãe. Se você faz qualquer outra elucidação ou elucubração, quando, no Evangelho de João, nós vamos ver Natanael sendo abordado por Filipe, que lhe diz assim: encontramos o Messias, ele é Jesus, filho de José de Nazaré. E na mesma hora, Natanael responde: e de Nazaré sai alguma coisa que preste? Ele era de Caná. Caná fica, eu estive lá, inclusive, no lugar onde era Caná, fica a poucos quilômetros de Nazaré. Havia rivalidade. Ele disse assim: e de Nazaré sai alguma coisa que preste? Mesmo que ele tenha nascido em Belém, logo depois ele vai voltar para Nazaré. Ah, mas teve um episódio, matança das crianças, tudo bem. E o pai conseguiu fugir. E terminaram voltando para Nazaré, que era o lugar deles. Ali ele se desenvolve. Eu vejo hoje em dia pessoas dizendo: não, porque ele foi na China, na Cochinchina, no Diaba 4. Não foi para lugar nenhum. As pessoas não conhecem os costumes da época. Ele era o filho primogênito. Se vocês conhecessem os usos e costumes da Palestina, dos israelenses naquela época, o filho primogênito era substituto do pai numa eventualidade da morte. E naquele tempo, para você morrer, era uma facilidade muito grande. Primeiro que a expectativa de vida era 25 anos. Quem chegava aos 30 anos já estava batendo recorde. Porque não era somente morrer de doença, que também tinha, porque você não tinha grandes higienes. Podia morrer assassinado. Os soldados romanos assassinariam a qualquer hora. Os ladrões também, que haviam pelas estradas. Então, ele tinha de ficar ali em Nazaré e ele ficou o tempo inteiro. Deve ter estudado na casa do livro. Por quê? Porque Nazaré, desde o século I, antes dele, Jesus, tinha uma escola. Nessa escola ele deve ter estudado. Por quê? Porque ele era uma criança como outra qualquer. Não era uma pessoa que vivia voando, volitando, fazendo milagre. Não, é como filho da gente, pô. Ah, mas quando ele nasceu, você viu que disseram, que fizeram. Eu digo: tudo bem. Eu tive uma filha que eu estava fazendo uma palestra em Vitória da Conquista, no Humberto de Campos. Eu estava há um ano aqui, viajava de vez em quando para lá, eu trabalhava na Prodeb nessa época, e havia me casado, mas a transferência não veio logo, eu levei um ano aqui. Eu fui lá, peguei a minha mulher, fomos de carro para Ilhéus, fomos de carro para Vitória da Conquista, chegamos lá, não é? Tanto tempo sem se ver, eu não preciso descer em detalhes. Aí, sexta-feira, sábado, domingo, de noite, eu fazendo a palestra, termino, vejo antes disso uma senhora levantar e falar com a minha mulher. Eu vou, desço, vou lá, quando eu termino a palestra, ela diz: veja o que essa mulher está dizendo. Sua mulher está grávida, vocês vão ter uma menininha. O gameta masculino estava chegando lá na trompa de Falópio. E vocês vão ter que ter cuidado com essa menininha. Então, esse negócio de avisos a respeito de nascimento não é grande coisa, não. Se acontece com um Djalma Margolo, imagine sobre um Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Que tinha bem gabarito. Não posso nem fazer comparação nisso. Mas o interessante é que ele vai nascer, vai ficar naquela cidade, vai ser uma criança como as outras, vai viver como uma criança. A única notícia que se tem dele é quando eles vão fazer a Páscoa. Todo ano iam para Jerusalém para comer a Páscoa, que só podia ser comido em Jerusalém, porque o cordeiro pascal tinha que ser morto no templo, porque o templo era um açougue.
e os sacerdotes magalefes. Todos os sacerdotes de todos os templos eram magalefes. Então tinha que se escolher, matar no templo, para poder levar, preparar, para se comer na Páscoa, porque na Páscoa não se iria trabalhar, era para preparar de véspera, e tinha que se comer toda a carne, e bebendo durante todo o ritual 4 taças de vinho. Por isso, mais tarde, ele vai dizer, veio João Batista, que não comia nem bebia, e diziam, eis aí um louco. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um comilão, bebedor de vinhos, é assim que está no Evangelho, amigo de publicanos e pecadores, ou seja, só andava com quem não prestava. Além de ser comilão, beberrão, ainda andava com gente que não prestava. Rapaz, péssimas recomendações para uma pessoa desse tipo. Então, quando ele chega para lá, para fazer a Páscoa, quando sai, o pessoal diz, ele era filho único. Eu sou filho único. Tem alguém aqui que tenha filho único? Vocês eram capazes de viajar 3 dias e ter esquecido o filho único? Impossível. Agora, se tivesse um bocado de filho, podia esquecer sim, porque eu já vi gente esquecer filho. Quando tem vários. Esquecendo de fazer a conta, um sobrou. Tiveram que voltar correndo. Então, quando vão, 3 dias depois, é que vão encontrar ele está no templo, e naturalmente o pessoal diz 12 anos não podia ser, ele tinha que ter 13 anos, porque com 13 anos você se tornava adulto, e era imputável. Antes, com 12 anos, você era inimputável. Era uma criança. Mas ele estava discutindo com os doutores da lei. Os doutores da lei nunca discutiriam com uma criança. E aí chega Maria e José. E acontece um fato interessante que se vocês sabem. José é chamado o Santo Silencioso. Por quê? Porque nos evangelhos ele entra mudo e sai calado. Maria não deixava ele falar. Aliás, quem é casado sabe disso. Não precisa fazer muito esforço. Até nessa hora, quando eles chegam, ela não deixa o marido falar. Ela toma a frente e diz, deixastes eu e teu pai preocupados. Olha, e ele volta com eles e cresce em estatura e sabedoria. Interessante, porque quando falam de João Batista, não falam em estatura. E ele tinha que ser um cara alto, porque falar ali no meio daquele povo, baixinho, já imaginou Jesus corró? Ninguém ia ver, nem ouvir. Então, o que é que eu estou dizendo até agora nisso tudo? Havia uma preparação prévia. Havia um império romano que fez estradas por todos os lugares. A única civilização que pode ser comparada com o Império Romano são os Incas, que criaram pelos Andes as estradas, muito boas, por sinal. Os romanos criaram estradas. Você podia andar por todo o Império. Olha, ele nasce no momento exato. Nasce no meio de um povo onde ele vai pregar uma mensagem. E qual é a mensagem? Nenhuma novidade maior. Porque se você for catar todas as palavras de Jesus e comparar com o que já estava na Bíblia, parece que foi coletânea. Mas por quê? Porque todo judeu fazia isso. Porque só se lia em Israel um livro. E Léo, que era um rabino, perguntaram a ele certa feita, quando devemos estudar os filósofos gregos? Ele disse, quando não for nem dia, nem noite. Disse, como assim? Ele disse, porque está escrito, meditarás na palavra do Senhor de dia e de noite. Logo, tinha que nem ser dia, nem ser noite para você ler. E como é possível ler como não é dia nem é noite? Então, ele estava falando algo que era comum. Da mesma forma que entre os muçulmanos, a maioria sabe o quê? O Alcorão. Tudo é feito em cima do Alcorão.
A lei era o Alcorão, e a lei lá era a lei, a Torá. E é isso que ele tem que falar. Quando ele fala uma linguagem que todo mundo entende. Agora ele cria algo, digamos, ele desenvolve algo que nós vamos encontrar trechos no Antigo Testamento. Um negócio chamado parábola. Quando ele fala uma parábola, saia de baixo. Porque o final da parábola vai dar uma cacetada em alguém. É só vocês lerem as parábolas dele. Sempre, quando alguém diz assim, havia um... Aí pronto. Se prepare, porque a cacetada vem no final. Ele tinha uma diferença dos outros rabinos, que ele assume aos 30 anos e mais aí. Primeiro porque era depois dos 30 anos que você podia ser considerado alguém. E que tivesse tido a experiência de família. O pai deve ter morrido e ele assumido a família. E aí ele vai começar um trabalho. Começa como discípulo de João, que havia aparecido, e que pregava, mudai a vossa mente, porque é chegado o reino dos céus. O versículo 2 do capítulo 3 do Evangelho de Mateus, que eu traduzi do grego, do original grego. Então vejam só. Nesse momento ele vai, é batizado e fica como discípulo de João e que sai pregando a mesma coisa. Só que logo imediatamente João se mete com política, que começa a falar do rei Herodes, que estava casado com a mulher do irmão dele, a cunhada, e isso era um adultério, e ele vai dizer isso, vai falar mal de uma mulher e perde a cabeça. É degolado. E Jesus assume o movimento dele. Mas ele tem uma colocação interessante. O Antigo Testamento, que é o testamento da culpa, que é o testamento da violência, do domínio pela guerra, ele vai falar em paz. Ele vai criar uma revolução que ele fala em amar o inimigo. Ora, isso era impensável, você estava dominado pelo Império Romano. Era o inimigo dominando, extraindo os dinheiros, roubando, estuprando, matando. Amar o inimigo. Isso causa um choque. Um choque violento. E mais ainda, ele não se preocupa com massa. Marx se preocupava com massa. Se você mudar a estrutura social, você muda o indivíduo. Mentira, porque historicamente isso foi desmentido. Mas Jesus, como era descendente de um indivíduo que o pessoal disse que era carpinteiro, ele trabalhava com peça. Então, coisas individuais. Então, ele trabalhava com o indivíduo. Ele dizia, brilhe a vossa luz. Seja diferente dos outros. Era a pregação dele. Não se comporte como os outros se comportam. E ele vai dizer isso no momento em que você tem, tanto quando vinha da Grécia, agora com Roma, e com a própria história hebraica, num povo que era aguerrido, que era acostumado a matar, que era acostumado a dominar, que tinha inimigos. O inimigo é o outro. A tal ponto que um dia um doutor da lei vai e pergunta para ele qual o maior do mandamento. E ele diz, o maior mandamento é esse: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu corpo. E o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha, essa é a revolução. Aí o homem faz uma pergunta crucial que somente quem entende da sociologia da época vai compreender. Quem é o meu próximo? Hoje qualquer pessoa dos que estão aqui responderia na hora. Meu próximo é outra pessoa. Não, para o judeu não. Para o judeu, e até hoje é para os ortodoxos, o próximo é outro judeu. Não é o povo, não. Nós somos, tanto para os árabes como para eles, cães infiéis. Não pensem que nós somos considerados assim, não. Somos não. E na época também não. Tanto que o homem pergunta, quem é o meu próximo? O doutor da lei. E ele vai dizer o quê? Uma historinha. Aí é que liquida tudo.
Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Geograficamente perfeito, porque Jerusalém ficava em cima de 4 montes. Então descia um homem de Jerusalém para Jericó. E Jericó, margem do Jordão, 300 metros abaixo do nível do mar. Ó, foi assaltado, parece até quem está vendo o Jornal Nacional, né? Foi assaltado, foi morto, foi roubado, assaltado, deixado como morto. Passou um rabino, olha, um levita, desculpa, passou um levita, viu ele caído, passou ao largo e foi embora. Veio um sacerdote, viu o homem caído, olhou, foi embora. Veio um samaritano, só para a gente ter ideia, samaritano era a mesma coisa que o palestino hoje. Se vocês sabem alguma coisa do que está acontecendo na Palestina, não preciso explicar mais nada. Era a mesma coisa. Aí, esse palestino, vamos chamar assim, que vem, passa, vê o homem, vai, atende-o, vê que ele está vivo, coloca azeite e vinho nas feridas. O azeite e o vinho não era só para comer, era também remédio. Como o azeite também era sabonete. Agora, vocês pegar sabonete, azeite no corpo, azeite doce, é brabo, hein? Tirar, tem que haja água quente para tirar aquilo. Ou então raspar, como faziam os romanos. Então você veja, ele aí diz assim, aquele homem pega, bota o homem no cavalo, leva até uma estalagem, coloca lá e diz assim ao estalajadeiro, tome aqui uma quantia de dinheiro, cuide dele. Na volta, se você gastou mais, eu reembolso. Quer dizer, era alguém que era acostumado a passar ali. E aí, ele pergunta para o homem, o que o inquirira, quem foi o próximo daquele homem? O homem não tem a coragem de dizer samaritano, como o judeu ortodoxo hoje não diria um palestino. Mas ele faz uma hipérbole. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Oh, podia dizer só o samaritano, pô. Economizava tanta palavra. Gasta tanta palavra para dizer isso. Aí Jesus simplesmente vai e faz o mesmo. Olha como ele revoluciona um conceito. E ele passa através de um simbolismo, de uma história, que é o que marca. É o que entra e que a gente apreende logo. E é assim que ele vai fazer, e mais ainda ele tem uma capacidade curativa, como muitas pessoas já tiveram. Mas tem uns pontos que as pessoas não percebem. Um dia, ele é procurado por um lazarento. Camarada tinha feridas pelo corpo. Poderia ser lepra, como se chamava antigamente. Mas coberto de lepra. Então chega para ele e diz assim, Senhor, cura-me. Claro que a essa altura, todo mundo já tinha se afastado. Por quê? Porque eles andavam como boi, como gado, com sino no pescoço, para avisar todo mundo que estava chegando um lazarento. E o lazarento era uma pessoa que era amaldiçoada por Deus. E o pecado para os israelenses era uma questão de toque. Se você sentasse numa cadeira onde uma pessoa imunda, como era chamado, estivesse sentado, imediatamente você ficava imundo e Deus lhe castigava. Era uma tensão permanente. Eu posso estar sendo castigado por uma coisa que eu não sabia. Então o homem chega, ajoelha-se na frente dele e ele pergunta, o que queres que eu faça? Cura-me, Senhor. Crês que eu posso fazê-lo? Creio. Ele estende a mão e toca no homem. Isso é impensável. Muita gente lê isso e passa batido. Porque ninguém tocaria no lazarento.
Da mesma forma que vocês viram na parábola que eu citei, passou o levita e não ajudou o homem. Passou o sacerdote e não ajudou o homem. Aí vocês dizem que pessoas más. Não. De jeito nenhum. Eles fizeram o que eles sempre foram ensinados a fazer. Eles não podiam tocar em sangue, eles não podiam tocar em gente morta, porque eles ficariam impuros. Na verdade, essa parábola que eu contei antes traz um ensinamento. Muitas vezes a religião é um obstáculo à fraternidade. Porque os homens eram proibidos por religião, por uma lei divina, a não ajudar uma pessoa que estava ferida. No entanto, ele toca no leproso. Eu acho que muito mais do que simplesmente ele dizer que seja feito como credes, ou como crestes, foi simplesmente o toque dele. Porque aquele homem, há muito tempo, não sabia o que era um toque de outro ser humano. Então ele faz uma revolução desse tipo. E ele prepara 12 pessoas, que são pessoas como nós. Que acompanham ele, que ele escolhe, que trabalham com ele, que ele dá certos poderes de afastar os espíritos imundos. Esses homens eram um retrato da época. Simão Pedro, que ele botou o apelido de pedra, era uma pedra rolando ladeira abaixo. Ora, falava uma coisa, até no final terminou negando ele, e ele avisou. E ele avisou. Todos eles, na hora que a coisa pegou, todo mundo deu no pé. Mas ele também salvou os discípulos. Se vocês já estiveram em Jerusalém, você sai pela antiga Porta Formosa e você vai para o famoso Monte das Oliveiras, que naquela época tinha uma outra configuração. Então ele vai para lá, ele fica aguardando, ele sabe que ele vai ser preso. E vai ser preso por quê? Porque ele entrou em Jerusalém e o povo cantando Hosanas ao filho de Davi. Filho de Davi era o seguinte, é da origem, da estirpe de Davi. É, portanto, um herdeiro do trono. E sendo herdeiro do trono, o romano não podia deixar viver, porque era um perigo. Tinha que ser liquidado. Então, no momento em que ele entra, sentado num jumento, e ele começa a provocar lá no templo os sacerdotes, que vê as crianças gritando, Hosana ao filho de Davi. Olha o que as crianças estão dizendo, se elas se calarem, essas pedras clamarão. Quer dizer, ele aceita que é. Estava morto a partir daquele momento. Era uma questão de tempo. Era uma questão de tempo. Tem um trabalho de Judas, tudo que a gente não vai discutir agora, porque a gente não teria nem tempo para entrar nisso. Mas o importante é que quando vem com Judas à frente para prendê-lo, o que ele faz? Ele se adianta, apesar de já ter passado por uma agonia. Dizem que antes ele estava em prece, suando sangue, de tensão. E ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Contudo, que não se faça a minha vontade, porém a tua. Ou seja, eu não quero passar por isso, eu não quero sofrer. Mas se não tiver jeito e for necessário, eu morro mesmo, eu sofro, pronto. No meu livro Ensina-nos a Orar, eu trato isso como sendo a oração difícil. É aquele momento em que você está vendo um ente querido, que está ali à morte, e em vez de você, porque não tem mais jeito, em vez de você orar para que ele viva mais, porque isso é uma falta de amor, você está querendo que ele sofra, você se desapega e diz, seja feita a tua vontade. Eu libero, e isso é gesto de amor. Então ele toma a frente, quando Judas chega e o beija, aquele que eu beijar é esse. O beija, ele mata ali, começa o suicídio de Judas. Amigo, a que vieste? Matou. Liquidou o homem ali.
Como ele recebe? Amigo, aquele vieste, ele está sabendo que ele veio. Os soldados estão ali para prendê-lo. Mas ele ficou entre os soldados e os amigos, que puderam fugir. Ele que todo dia ia para a casa de Lázaro em Betânia, nessa noite ele não foi. Porque se ele fosse, os soldados chegariam a casa, prenderiam todo mundo, seria uma carnificina. Ele tem uma frase que é interessante. Não existe maior demonstração de amor do que se um homem dar a vida, uma pessoa dar a vida pelos seus amigos. Olha a diferença disso. Ele impacta aquele pessoal em volta, aqueles 12 e mais uns 100 e poucos. Ele é preso, ele é torturado, ele é morto, é colocado lá, e o que é que botam? O INRI, em 3 línguas, em hebraico, em grego e em latim. Jesus Nazareno Rex Deorum. Foi por isso que ele foi morto. É o tal Hosanas ao filho de Davi, que teve lá na entrada, perto da Páscoa. E ele é morto, crucificado, e acontece um fato interessante. 3 dias depois, vão 2 mulheres ao túmulo dele para fazer as exéquias naturais, os tratamentos, o protocolo para enterrar o morto. Porque se tem um protocolo. Antigamente aqui era até bom, porque tinha um velório na casa e tinha comida, tinha bebida. Era uma disputa para ver quem tinha um velório melhor, quando morria alguém. Eu tenho uma saudade desse tempo, comi muito. Bebi também muito, nesses velórios. Mas vão fazer o protocolo e chegam lá, não encontram. É Maria Madalena e Salomé. Nisso, elas estão atarantadas. Vem um homem andando e elas baixam a cabeça, porque na época, uma mulher não podia olhar um homem nos olhos, nem o seu marido em público. Tinha de ficar de cabeça baixa. Um bom costume natural, mas que hoje em dia não é mais, não é? Fazer o quê? Então, baixar uma cabeça. Ela baixa a cabeça quando vê um estranho e pergunta: se levastes o meu Senhor, di-mo, para que eu vá buscá-lo. E ela ouve uma palavra que diz Miriam, que é Maria, no aramaico, Miriam. Aí ela toma um susto e naturalmente cai de joelhos diante dele. Rabuni, meu querido mestre. E ele tem um célebre, não me toque. Não me toque. Manda ir avisar aos homens, uma mulher que para os judeus na época não tinha o menor valor, era um zero à esquerda, porque por causa dela nós perdemos o paraíso. É quem vai dar a notícia de que a imortalidade da alma estava comprovada. E daí para frente, a pregação que vai ser sempre é, mais tarde Paulo, que ele vai buscar, e vai fazer com que Paulo leve a mensagem dele para fora de Israel, cooptando os politeístas, que vão recriar o politeísmo, botando 3 deuses, Deus em 3 pessoas, que um judeu nunca iria fazer, colocando uma deusa, a Maria, a Virgem, colocando santos, que é recriando, de certa forma, o panteão romano. Mas isso era necessário, sim. Porque isso causou uma revolução. É a célebre medida de o pouco do fermento, que é colocado em 3 medidas de farinha e fermenta toda a massa. Porque hoje nós estamos aqui, no mundo ocidental, tendo as tecnologias modernas, tendo todas as condições que nós temos, as grandes discussões que nós temos, de liberdade para todo mundo ter direitos, essa briga que está acontecendo e que vai se acontecendo, queiramos ou não, independente de partidos políticos, de ideologias, vai acontecer. Descobrir que o reino de Deus está dentro de nós é algo que está acontecendo. Só não veem os cegos,
os fundamentalistas, os fanáticos. Mas o mundo hoje, com todos os seus problemas, é muito melhor do que o mundo há 300 anos atrás, há 200 anos atrás. Basta ver como nós temos crescido, porque 1850 tínhamos 1,5 bilhão de pessoas no mundo, 1950, 2,5 bilhões, em 100 anos subiu 1 bilhão. 1987, 37 anos depois, nós tínhamos já mais de 3,5 bilhões. E hoje temos 8 bilhões. Isso por quê? Porque nós mudamos o mundo. Porque se abriu a mente humana a partir daquilo. Jesus, para mim, não fez apenas, quando ele veio, uma operação física. Ele fez uma operação psíquica. Porque ele envolveu o mundo inteiro na sua aura. Se um de nós pode ter uma aura de 2, 3, 4, 5 metros, imagine o espírito daquele que late. E sem fazer muito alarde, sendo um judeu, nascendo judeu, vivendo judeu e morrendo judeu, ele mudou o mundo ocidental. Mudou. Quem pode negar que o mundo era um antes dele e outro depois dele? Quem pode negar que foi depois dele que apareceram os orfanatos que não existiam? Quem pode negar que depois dele vieram as casas que abrigavam pobres? Quem pode negar? Foi ele. Até o próprio islamismo nasceu também por causa dele. É só vocês lerem o Alcorão. Não estou dizendo nenhuma novidade. É só ler. Então Jesus veio e o que é mais interessante, mudou o mundo. Vocês podem dizer, mas ainda existem tantos problemas, tantas dificuldades. Sim, mas nós estamos aqui 2.000 anos depois discutindo ele. E discutindo a partir de uma visão atual. Então, veja só. Nós estamos discutindo. E eu não estou falando dele aqui de um ponto de vista meramente religioso. Eu estou falando de um espírito que mudou o mundo, que deu um impacto no mundo. E nós estamos sofrendo esse impacto. Porque ele dizia, o reino de Deus está dentro de vós. Vocês querem saber se o reino de Deus está dentro de vocês? Muito bem, cheguem em casa e escrevam, façam assim frases de como vocês gostariam que o mundo fosse. E eu garanto que vocês todos pensarão mais ou menos a mesma coisa. Porque ninguém vai chegar e escrever que queria que o mundo fosse de ladrões, um assassinando o outro, um roubando o outro. Ninguém vai escrever isso. E eu já fiz essa experiência em seminários. Você pode pegar aleatoriamente e é praticamente a mesma coisa que as pessoas falam. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Saber o que precisa ser feito, nós sabemos. O problema é fazer. Só isso. Mais nada. É só viver isso que a gente sabe. Ah, você quer que o mundo mude? Legal, mude. Não queira mudar politicamente. Ah, eu vou me candidatar a deputado federal para mudar o mundo. É mentira, que não vai fazer nada. Mas se você muda a sua família, você muda seus amigos, porque você vai ser um ponto de referência. E é isso que Jesus fala quando ele diz, brilhe a vossa luz, para que os homens vejam vossas boas obras e possam render homenagem ao Pai que está nos céus. O reino de Deus está dentro de vós. E o que é o reino de Deus? É um Estado politicamente organizado. Só que o rei está em você. Você sabe os desejos do rei, o seu vizinho também sabe, aquele que está num país distante sabe. Ou seja, todos nós saberemos instantaneamente o que é. E se vocês forem para Marx, vão verificar que ele dizia que no Estado comunista não haveria mais o Estado policial e todo mundo saberia os seus direitos e os seus deveres. Está baseado em Jesus, falando do reino dos céus. E é essa a condição. É possível isso? Sim. Nós estamos marchando para isso. Independente dos filósofos políticos, dos movimentos políticos, que são todos umas babaquices que não têm mais tamanho. Nós estamos sendo levados pela força das coisas. Não interessa.
nós chegamos, como já mudamos em muitas coisas, nós vamos ser obrigados a mudar. Não porque queremos, mas porque é uma necessidade, porque existe um fermento levedando toda a massa. Que tal nós hoje começarmos a meditar isso? Jesus veio, e o pior, ele está presente, ele está aqui, ele está agora. E ele está dizendo a cada um de nós: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um beijo no coração de vocês.